Bem, pessoal, a gente continua o curso de projeto e análise de algoritmos, passando agora para um tópico dedicado à notação assintótica. Então, quando a gente mede a complexidade de um algoritmo, a gente costuma utilizar uma função que vai do tamanho da entrada até o custo de execução do algoritmo. Esse custo costuma ser dado numa métrica de tempo, quando a gente faz análise do tempo de execução, e também pode ser dado numa métrica de espaço, quando a gente faz análise do espaço, da memória que o algoritmo utiliza durante a sua execução. Nesse curso a gente vai estar mais focado com análise de tempo de execução, certo? Então, uma vez que a gente pode ter para um certo problema mais de um algoritmo para resolvê-lo, e a cada um desses algoritmos deve ser associada uma função de custo de execução, a gente deve estar apto de alguma forma a comparar funções de custo de execução para determinar qual é o algoritmo mais eficiente para resolver um certo problema. Assim como a gente utiliza certas relações como igualdade, menor ou igual, maior ou igual, menor que e maior que, para comparar valores numéricos, a gente também tem uma certa correspondência no campo das funções. No caso, esses operadores que nos vão permitir fazer comparações parecidas com essas de menor ou igual ou maior ou igual são justamente as notações assintóticas que a gente vai estudar agora, certo? Então, as notações assintóticas servem basicamente para comparar funções que medem o tempo de execução dos nossos algoritmos, Quer dizer, nesse curso a gente está restrito a medir o tempo de execução, mas você pode também medir o custo de espaço dos algoritmos, só que a gente não vai fazer isso. A gente vai ter então três notações assintóticas inicialmente, que são a notação θ, a notação big O e a notação ômega. Tá bem? A notação θ, que a gente vai estudar muito em breve, ela corresponde a uma certa igualdade entre funções, por assim dizer. Assim como a notação big O corresponde a um certo menor ou igual entre funções, e a notação ômega corresponde a um certo maior ou igual entre funções. Tá bem? Vale lembrar também que essa comparação que a gente vai estabelecer entre funções, ela está sumariamente preocupada com o crescimento dessas funções, tá bem? Ou seja, a gente vai comparar duas funções se uma é maior, entre aspas, claro, ou menor que a outra, num sentido sobre a taxa de crescimento dessas funções, tá bom? Então, eventualmente, a gente vai acabar vendo algum limite no decorrer dessa aula ou da próxima, tá bem? Mas vamos começar devagar. A gente vai começar com a notação θ. A notação θ, ela estabelece essa relação, digamos, de igualdade entre duas funções. Isso quer dizer, em palavras mais simples, isso quer dizer que se duas funções, se uma é θ da outra, a gente tem que a taxa de crescimento dessas duas funções difere no máximo por uma constante multiplicativa. A gente vai dar uma olhada nisso agora. Primeiro veja que θ de g de n, onde g é uma função, θ de g de n é um conjunto, certo? Ou seja, as notações assintóticas, quando dadas
quando dado o seu argumento, que é uma função, elas determinam um conjunto. Nesse caso, θ de g de n é um conjunto de funções. É um conjunto de funções f, de tal forma que essas funções f são tais que f de n é menor ou igual que um certo múltiplo de g de n. Na verdade, f de n é maior ou igual que um certo múltiplo de g de n e menor ou igual que algum outro múltiplo de g de n. Isso a partir de um certo ponto n0, ou seja, existe um ponto no domínio da função f a partir do qual a função f se torna limitada tanto inferior como superiormente por múltiplos de g, tá bom? Esses múltiplos de g vão ser caracterizados pelas constantes C1 e C2. C1 para o múltiplo do limite inferior e C2 para o múltiplo do limite superior. E também a gente tem o n0, que é o ponto a partir do qual a função f começa a ser limitada inferior e superiormente por múltiplos da função g, tá bom? Vale lembrar que, como a gente está lidando com métricas de custo de execução, sejam elas de tempo ou de espaço, a gente tem que essas grandezas sempre vão ser não negativas. Não faz sentido a gente pensar em um programa de computador ou um algoritmo que executa em uma quantidade negativa de tempo ou que consome, durante a sua execução, uma quantidade negativa de memória. Tá bom? Então, as nossas funções, no que se refere à notação assintótica, elas podem ser vistas como tendo um domínio estritamente não negativo. Na verdade, uma imagem estritamente não negativa, tá bom? Um domínio também. Aqui a gente tem 3 figuras. Essa primeira figura, ela tem relação com a função, quer dizer, com a notação assintótica θ. A segunda figura tem relação com a notação assintótica big O. E a terceira figura com a notação ômega. Na primeira figura, observa o seguinte: a função f, a partir de um certo momento, a partir de um certo ponto no seu domínio, ela começa a ser limitada inferiormente e superiormente por múltiplos da função g. O que isso quer dizer? Se a função f, a partir de um certo ponto do seu domínio, ela começa a ter limites inferior e superior, determinados por múltiplos da função g, a gente consegue imaginar, então, que a partir desse ponto n0, a função f nem cresce muito mais rapidamente que a função g, nem decresce e nem a função g cresce tão mais rapidamente que a função f, tá bom? Essas constantes que determinam os múltiplos de g que limitam inferior e superiormente a função f são justamente a razão da gente ter usado aquela definição mais grosseira no começo, onde a gente disse que o crescimento da função f difere do crescimento da função g por, no máximo, uma constante multiplicativa. Aqui estão as constantes multiplicativas. Então, a notação θ, ela serve como uma espécie de relação de igualdade entre funções no que tange ao crescimento delas. A notação big O já vai fazer as vezes de uma relação de menor ou igual
no que concerne ao crescimento das funções, né? Ou seja, a gente tem a função f sendo O de g de n, isso indica que a partir de um certo ponto no domínio da função f, ela passa a ser limitada superiormente por um múltiplo da função g de n. Observa, no entanto, que nesse caso, a função g de n ela cresce mais rapidamente do que a função f. Então a gente não poderia imaginar um múltiplo da função g de n servindo como limite inferior para a função f, porque eventualmente essa taxa de crescimento de g sendo maior que a taxa de crescimento de f, se a gente colocasse algum múltiplo de g como limite inferior da função f, eventualmente a função g iria ultrapassar a função f, tá bom? Na figura C, a gente tem uma ilustração da função, quer dizer, da notação ômega. Se a gente já tem a notação θ, que serve como uma espécie de exatamente igual, e a gente tem uma notação big O, que serve como uma espécie de menor ou igual, a notação ômega ela serve como uma espécie de maior ou igual. Ou seja, quando a função f é ômega de g de n, a gente sabe que f é limitada inferiormente por algum múltiplo da função g a partir de algum ponto no seu domínio. Observa nesse exemplo que a taxa de crescimento de f acaba se mostrando maior que a taxa de crescimento de g. Então, se a gente tentasse usar algum múltiplo de g como limite superior para a função f, a taxa de crescimento da função f sendo maior que a taxa de crescimento de g faria com que, eventualmente, a função f ultrapassasse esse múltiplo de g que estivesse tentando limitar f superiormente. Tá bom? Então a gente já tem uma noção mais ilustrada dessas três notações, né? A θ serve como uma espécie de exatamente igual, a big O como uma espécie de menor ou igual e a ômega como uma espécie de maior ou igual, certo? Cada uma delas utiliza a função g para limitar inferior e ou superiormente a função f com múltiplos de g. Uma outra forma de falar também é o seguinte: nesse caso da notação θ, a gente pode dizer que f é cercada pela função g. No caso da notação big O, a gente pode dizer que a função f é dominada pela função g. E no caso da notação ômega, a gente pode dizer que a função f domina a função g, no que concerne, claro, esses dizeres concernem a taxa de crescimento das funções. Quando a gente tem que uma função f ela está em θ de g de n, a gente pode falar que a função g serve como um limite assintótico apertado para a função f, justamente pelo fato de que a função g é capaz de limitar inferior e superiormente a função f a partir de um certo ponto do domínio de f, claro, valendo-se de múltiplos de g. Como a gente estava mencionando anteriormente, a gente está admitindo que as nossas funções são assintoticamente não negativas, ou seja, que a função f ela é não negativa sempre que
n é suficientemente alto. E, analogamente, a gente tem a definição de assintoticamente positivo, né? Ou seja, uma função é assintoticamente positiva quando ela se torna positiva para valores suficientemente altos do seu argumento. Tá bem? Aqui a gente vai ter alguns exemplos de notação assintótica utilizando essa função bem aqui, utilizando 1/2 de n ao quadrado menos 3n, e a gente vai mostrar que 1/2 de n ao quadrado menos 3n está em θ de n ao quadrado. Como é que a gente vai mostrar isso? Pela definição, a gente precisa mostrar que 1/2 de n ao quadrado menos 3n pode ser limitado inferiormente por um múltiplo de n ao quadrado e pode ser limitado superiormente por um múltiplo de n ao quadrado. Se a gente pegar essas inequações e dividir todas as partes dela por n ao quadrado, a gente vai obter que C1, a constante multiplicativa do múltiplo de n ao quadrado que limita inferiormente a nossa expressão, tem que ser menor ou igual que 1/2 menos 3n, menos 3 sobre n, que por sua vez tem que ser menor ou igual que C2. Tá bem? Para a gente obter um valor de C2 que satisfaça essa inequação em destaque, observa que 1/2 menos 3 sobre n sempre vai ser menor ou igual que 1/2. Então, para a gente obter uma constante C2 que respeite essa inequação, basta que a gente escolha C2 pelo menos 1/2. Então, uma boa escolha seria C2 igual a 1/2. Quando a gente observa esse lado esquerdo dessas inequações, ou seja, C1 menor ou igual que 1/2 menos 3n, a inequação em destaque, a gente consegue escolher uma constante C1 que satisfaz essa inequação, desde que, para qualquer valor de n acima de 7, na verdade, pelo menos 7, a gente escolha uma constante C1 que seja, no máximo, 1/14. Se você observar, isso quer dizer 1/2. Quando a gente escolhe n igual a 7, a gente vai ter 1/2 menos 3/7. 1/2 menos 3/7 seria igual a 7/14 menos 6/14, seria justamente 1/14, certo? Então, observando essa pequena conta, que 1/2 menos 3/7 daria justamente 1/14, quando a gente considera n maior ou igual a 7, basta a gente considerar uma constante C1 que seja no máximo 1/14. Então, uma boa escolha para C1 seria 1/14. Agora observe o seguinte, quando a gente determinou o limite inferior, na verdade o limite superior, a gente pressupôs que n seja pelo menos 1. E quando a gente determinou o múltiplo da função n ao quadrado, que serve como limite inferior para 1/2 de n ao quadrado menos 3n, a gente pressupôs que n é pelo menos 7.
Se a gente está imaginando que n é pelo menos 1 e n é pelo menos 7, então é natural a gente pegar o limite superior, o limite inferior de n mais forte. No caso, entre n ser pelo menos 1 e n ser pelo menos 7, se a gente fizer com que n seja pelo menos 7, a gente automaticamente satisfaz que n é pelo menos 1. Então, quando a gente escolhe C1 igual a 1/14, C2 igual a 1/2 e n0, ou seja, o ponto a partir do qual a gente está considerando a análise de notação assintótica no domínio das funções, quando a gente considera n0 igual a 7, a gente consegue verificar que 1/2 de n² menos 3n de fato está em θ de n². Se a gente voltar para observar a definição, essa definição, a gente vai perceber que para mostrar que f de n se encontra em θ de g de n, a gente só precisa mostrar 3 constantes que satisfaçam essa propriedade. Bem aqui, nesse exemplo, onde a gente quis mostrar que 1/2 de n² menos 3n está em θ de n², o que foi feito foi justamente mostrar as 3 constantes C1, C2 e n0, de tal forma que 1/2 de n² menos 3n e n² satisfazem a definição de θ, tá bom? E daí a gente tem que 1/2 de n² menos 3n se encontra em θ de n². Agora a gente vai considerar um outro exemplo de notação assintótica θ. A gente considera a n² mais bn menos c, ou seja, uma função quadrática, um polinômio de grau 2 qualquer, né, uma função quadrática qualquer, onde a, b e c são constantes, mas para que a gente tenha o grau 2 garantido, a gente vai ter que a é maior que 0. A gente pode expressar que f de n pertence a θ de n². É intuitivo você imaginar que essa função bem aqui, ela é limitada tanto inferior como superiormente por múltiplos de n², certo? Afinal, múltiplos de n² conseguem dominar bn menos c facilmente. E talvez a parte menos intuitiva seja mostrar que existe um múltiplo de n² que consegue ser dominado pela função toda. Então a gente vai dar uma olhada nisso. A gente vai considerar a nossa primeira constante, C1, a do limite inferior, igual a A sobre 4. A gente vai considerar a segunda constante, a do limite superior, C2, igual a 7A sobre 4. E a gente vai considerar n0 sendo 2 vezes o maior valor entre o módulo de b sobre a e a raiz do módulo de c sobre a. É fácil verificar que com essas escolhas a gente garante que esse múltiplo C1n² ele limita inferiormente a n² mais bn menos c, e que esse múltiplo C2n² limita superiormente a n² mais bn menos c a partir do momento em que n passa a ter um valor de pelo menos n0. Agora a gente vai olhar mais formalmente a notação assintótica Big O. A notação assintótica Big O, como foi explicado durante a exibição daquela figura, ela serve como uma espécie de menor ou igual para comparar funções quanto ao seu crescimento. Em sua definição formal,
O de G de N é um conjunto de funções tais que existem duas constantes positivas, C e N0, de tal forma que a função f ela é limitada superiormente por um múltiplo da função g a partir do momento em que n passa a ter valores de n0 para cima. Então, a notação Big O ela serve para dar limites superiores assintóticos. Analogamente, a gente tem a notação ômega. A notação ômega, ao contrário da notação Big O, serve para dar limites inferiores assintóticos. E a gente vai ter a seguinte definição. Ômega de G de N é um conjunto de funções tais que existem duas constantes, C e N0, de tal forma que a função f é limitada inferiormente por um múltiplo da função g a partir do ponto em que n passa a ser valorado, passa a assumir valores de n0 em diante. A gente vai ter o seguinte teorema. Para quaisquer duas funções f e g, a gente tem que, se a função f se encontra em θ de g de n, isso equivale a dizer que a função f está em O de g de n e também que a função f está em ômega de g de n. Isso não é tão difícil de imaginar. Basta você observar as definições. Na definição da Big O, a gente observa que existe uma constante em n0, de tal forma que f é limitado superiormente por um múltiplo de g. Na definição de ômega, ocorre o contrário. Existem constantes C e n0, de tal forma que f é limitado inferiormente por um múltiplo de g, a partir do ponto n0. Quando a gente volta para olhar a definição de θ, a gente observa o seguinte. No caso de θ, são escolhidas duas constantes, C1 e C2, para além da constante n0. E aí você pode observar o seguinte. Essa parte da definição de θ corresponde a estabelecer que a função f está em ômega de g, e essa parte da definição de θ corresponde a estabelecer que f se encontra em O de g de n. Tá bom? Quando você considera a volta daquele teorema, ou seja, você pega f pertencendo a O de g e f pertencendo a ômega de g, você considera na definição de θ a constante que surge dessa definição como sendo a constante C2 nessa definição, e a constante C que surge nessa definição como sendo a constante C1 nessa definição. Cada uma dessas definições, a definição da Big O e a definição da ômega, vai dar origem a dois n0s. Essa definição vai ter o seu n0 e a definição de ômega também vai ter o seu n0. Dados esses dois n0s, quem você escolheria para ser o n0 na notação θ? Você escolheria o maior entre os n0s
dados pelas definições de F, pelas definições de Big O e pela definição de ômega. Na próxima aula, a gente continua estudando notações assintóticas, observando a aparição delas em inequações e equações, e também introduzindo mais duas notações assintóticas. Então, até a próxima aula.